Muita gente, saudações, né, em primeiro lugar, todos vocês, mas muita gente tem gastado tempo e o latim falando da adesão da Finlândia, um país ridículo de 5 milhões de habitantes, não está, certo? Os articulistas de sempre, os faladores de bobagem, né, dizem por aí, oh, meu Deus, e agora a Rússia tem 800 quilômetros a mais de fronteira com a OTAN, não sei o quê. Gente, deixa eu explicar. A Estônia está a 200 quilômetros de São Petersburgo. Então, o problema não vai ser a Finlândia. 800 quilômetros. Gente, é um país de 5 milhões de habitantes. Se atentem. Certo? Então, que tinha, inclusive, um acordo de paz ainda válido, que encerrou a Segunda Guerra Mundial com a União Soviética e, por extensão, com a Federação Russa. Então, como ela entrou na OTAN, o acordo não vale mais. Ao ingresso da Finlândia na OTAN, é muito pior para a própria Finlândia do que para a Federação Russa. Mas eu nem vou falar disso, porque isso é uma bobagem, como eu disse. Não? Que diferença faz um otário a mais ou a menos na OTAN? Né? Eu estou perdido. Se a população resolveu trocar uma esquerda social-democrata por uma extrema-direita, isso é um problema dos finlandeses. Sinceramente, não me interessa. O que bomba mesmo, sobre o que nós vamos falar, é sobre a cada vez mais provável guerra entre a República Islâmica do Irã e a entidade sionista. Vai haver guerra. Vai haver guerra. Isso aí sabe? A não ser que aconteça muita coisa, vai haver guerra. E a tese que nós desenvolvemos aqui é que essa guerra vem sendo planejada há anos. E ela não vem sendo planejada apenas pela República Islâmica. Certos eurasianos estão envolvidos nela. Vamos nos lembrar do único apoio que o Irã tinha na hora mais escura, porque quando ainda existia a União Soviética, o Irã não tinha relações com a União Soviética, porque era um Estado ateu e tal, teve uma revolução islâmica, meio religiosa. Incrivelmente, o único país que nunca, jamais soltou a mão do Irã foi a Coreia Popular. A Coreia Popular, nesse tempo todo, de 1979 para cá, nunca soltou a mão do Irã. Nunca. A China, a Rússia, depois que acabou a União Soviética, a Rússia e o Irã foram se aproximando lentamente, foram descobrindo interesse em comum, foram descobrindo um amigo em comum, foram descobrindo inimigos em comum, foram descobrindo juntos problemas em comum, e aí começaram a buscar soluções em comum. A China entrou logo depois, e a Venezuela. E aí, todo mundo urdiu, sabe, aquele pacto entre amigos, tem X que não gosta de Y, mas os dois estão na nossa roda, cria um climão. E aí, Lavrov, com certeza, Patrushev, mais certamente ainda, por baixo dos panos, Xi Jinping, em cima do palco, a República Islâmica faz um acordo de paz com a Arábia Saudita. E isso mudou tudo, mas tudo mesmo, mudou tudo. Se houvesse, claro, sempre houve uma possibilidade de conflito entre a entidade sionista e os persas. Aí né? Mas nunca houve. Apesar das provocações da entidade, sobretudo na Síria, nunca houve um conflito direto. O Irã sabe ter uma paciência excepcional. E também analisa a correlação de forças. A correlação de forças não era necessariamente vantajosa para os persas. Mas agora é. Agora é. O problema do Irã, nesse tempo todo, não foi nem tanto os Estados Unidos. Claro que os Estados Unidos sempre são um problema. Claro que a entidade é um problema. Mas o principal problema do Irã é os sauditas, os árabes. Deixa eu só fazer uma revisão de contexto. Depois da queda do Mossadegh, o Shah Reza
passa a governar de maneira absoluta. E aí era mais uma das monarquias cleptocratas do Golfo Pérsico, certo? Patrocinada pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. Perfeito. Nesse contexto, as outras monarquias cleptocratas, todas elas árabes, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Arábia Saudita e Kuwait, eram aliadas dos persas, na OPEP. Ainda tinha também o Iraque, né? E, bom, todo mundo ali era amigo. Todo mundo era ditador, todo mundo era amigo. Aí o povo iraniano, liderado pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, faz a Revolução Islâmica, implanta uma espécie de socialismo industrial, nacionaliza as riquezas, ganha a inimizade eterna dos anglo-sionistas, todos, Canadá, Austrália, a entidade, evidentemente, os Estados Unidos e o Reino Unido. E aí ganha também a inimizade, evidentemente, dos demais estados árabes, que eram monarquias, são monarquias, né? O Irã torna-se uma república. E inicia-se uma guerra por procuração de 10 anos, terrível, entre o Iraque e o Irã. Na época, o Saddam Hussein era amiguinho dos Estados Unidos. Ok. Nesse período todo, repito, o único amigo que o Irã tinha no mundo, porque a estratégia dos Estados Unidos sempre foi sanções. Quando a gente discute o poder do dólar, gente, o poder do dólar não é só transferir a riqueza do mundo para os banqueiros dos americanos. O dólar é uma arma. O dólar é uma arma, porque só um país emite dólar americano, os Estados Unidos, evidentemente. Então, quem não rezar pela cartilha de Washington é sancionado. Se o dólar é a moeda global, uma sanção dos Estados Unidos equivale a uma sanção global. Então, o Irã apenou muito, mas muito, entre 79 e 2012. Em 2012, as coisas começam, de fato, a mudar. Em 2014, elas, de fato, mudam. Por quê? Porque o Euromaidan, que os Estados Unidos e a OTAN promoveram em Kiev, né? A ascensão ao poder de nazifascistas, extremistas de direita e racistas pró-União Europeia, em detrimento da população russa, ele marca uma virada enorme de mesa. E a Rússia se apressa e toma pelo menos a Crimeia para si, para não perder a base naval de Sebastopol. O que bastou para os Estados Unidos e os lacaios dos Estados Unidos, né, Japão, Austrália, Canadá, União Europeia, Reino Unido, impor uma série de sanções à Rússia. Certo? Impuseram uma série de sanções à Rússia e aí a Rússia naturalmente se aproxima do Irã. Certo? Aí se aproxima, mas é uma aproximação grande mesmo. Aí você teve em seguida ato contínuo conflito na Líbia, onde a Rússia marcou passo. Ela sentiu que ainda não era a hora, mas talvez já fosse. A Rússia, acho que nesse momento, superestimou o poder dos Estados Unidos e da OTAN. E a Rússia, infelizmente, ela rifou a Líbia. Só que pouco depois, eles tentaram fazer a mesma coisa na Síria, sabe? A Revolução Colorida, Primavera Árabe, tentaram fazer a mesma coisa na Síria, fizeram as alegações de armas químicas, parecido com as armas de destruição em massa do Iraque e tal, toda aquela conversa, né? De levar a democracia, só que dessa vez não deu certo. Estava para dar certo. Quando um iraniano, que Deus o tenha em sua infinita glória, foi até Moscou pessoalmente conversar com Vladimir Putin, chefe da Guarda Revolucionária do Irã. Eu esqueci o nome dele, gente. Al-Sistani, acho que é um negócio desse. Deixa eu só confirmar. Eu preciso confirmar, porque nesse caso, a gente não é muito de falar nome, não. Mas esse caso é importante. Soleimani, o nome dele era Soleimani. General Soleimani, que Deus o tenha, repito, em sua infinita glória e misericórdia, no lado dos justos. Realmente, que Deus o tenha. Eu falo isso
um respeito profundo pelos meus irmãos muçulmanos, como crente em Deus. Soleimani é um ser humano excepcional. Foi um ser humano excepcional. Foi assassinado pelo Trump, dos Estados Unidos. Mas antes disso, ele cumpriu um propósito aqui na Terra. Grande, grande. E ele foi até Moscou pessoalmente. Chamou o Putin para conversar, certamente, Patrushev, né, Lavrov, Shoigu. Ninguém sabe ao certo. É que com o Putin ele conversou. Então, provavelmente o Putin vai conversar só ele e o Soleimani. Então, provavelmente o Patrushev estava. Shoigu com certeza estava. O Lavrov certamente estava. Estava lá. Talvez Medvedev, não sei. Na época Medvedev era meio estranho. O Novak, não sei. No fato é que eles conversaram. E nessa conversa, o Soleimani, repito, que Deus o tenha em sua infinita graça, glória e misericórdia, convenceu o Putin do seguinte: o Putin, se você deixar, você vai perder a Síria. E se você perder a Síria, você vai perder o Oriente Médio inteiro. Quer dizer que é um ponto enorme para os Estados Unidos e para a entidade. Eles são seus inimigos, eles são meus inimigos, eles são nossos inimigos. Ajuda a Síria. E o Putin ouviu. E aí a história da guerra da Síria mudou drasticamente. Em 8 meses de intervenção russa, a Síria recuperou 75% do território que tinha perdido. Expulsou, acabou com o Estado Islâmico. O Estado Islâmico foi reduzido a pó. O que tem agora são frangalhos do Estado Islâmico, Daesh, né? É injusto falar Estado Islâmico, porque eles não são nem Estado, nem islâmicos, eles são takfiris. Tem um bando de radical. É tipo, sabe, crente, esses crentes do Rio de Janeiro, esses católicos de Santa Catarina, os crentes dos Estados Unidos, os mulá ignorantes da Arábia Saudita e do Afeganistão, esses crentes no sentido de religioso estúpido e radical. Então, não são muçulmanos. Tá? São takfiris. Então, colocaram o Daesh para correr e garantiram uma posição de força para o Assad, não, para o governante. Não conseguiram expulsar os turcos do norte nem os americanos do noroeste, mas restabeleceram a independência da Síria e o controle da Síria sobre 4/5 do próprio território. A Síria foi destruída, 250 bilhões de dólares de prejuízo. A economia síria foi arrasada. É o que os Estados Unidos sempre fazem, né? Quando você vê esses idiotas, meu Deus, mas a Rússia não matou civis, 2 civis mortos ali, 3 civis, que horror, que catástrofe. É incrível como as pessoas ignoram, né? O que foi a Operação Chumbo Derretido da entidade sionista, o que foi a Operação Choque e Pavor no Iraque, o que foi os bombardeios contra a Líbia, o que foram os ataques terroristas contra a Síria, o que foi a guerra do Iêmen, o que foi o Afeganistão. A hipocrisia é reinante no meio desse povo. De toda forma, a ação da Rússia na Síria foi muito interessante, porque permitiu à Federação Russa testar suas próprias armas. Muitas armas que a Rússia já tinha feito e não tinha testado, ela usou lá. Satélites, radares, navios, caças, mísseis, táticas. Muito importante. Zovkin fez sua carreira lá. Então, foi importante para a Federação Russa, onde ela distendeu seus próprios músculos e entendeu que os da OTAN era meio tigre de papel, né? Porque a guerra lá nunca foi contra o Estado Islâmico apenas. Estados Unidos, Reino Unido, França, punhado de países da OTAN, dando guarida para o Daesh, né? Então, a Federação Russa pôde, pela primeira vez, tensionar os músculos contra a OTAN e viu que era tigre de papel. Não sei, não assusta muito, não. E ela ajudou o Irã, porque o Irã estava do lado da Síria desde o início. E aí, os dois começam a construir um relacionamento baseado em confiança e interesses mútuos, recíprocos. Bom, isso avança. Quando acontece o inevitável, o conflito na Ucrânia,
um dos aliados de primeira hora da Federação Russa, no momento que todo mundo abandonou. A Bielorrússia é um caso complicado, porque o Lukashenko é um cara que gosta de pôr o pé em 3 barcos diferentes ao mesmo tempo. O Lukashenko, ele apoia a Rússia, mas ele não é confiável. De verdade, o Lukashenko não é confiável. Pode parecer que sim, mas não é. Quem entende mesmo sabe que o Lukashenko é complicado. Ele é complicado. Ele reza uma missa para Deus, uma para o diabo, e se declara ateu ao mesmo tempo. Então, o Lukashenko é um caso complicado. Mas o Irã não. O apoio iraniano foi sincero desde o início. Inclusive, o Irã passou a fornecer munição. Depois, arma, os drones. Os drones, a capacidade industrial iraniana foi colocada à disposição da Federação Russa. E aí o relacionamento entre os dois foi amplia. De início, a China ela tinha uma convicção ingênua de que a ONU era o fórum para restabelecer a paz, de que a paz era não sei o que, era importante, que a Rússia estava perdendo, a Rússia não mostrou força. Porque os chineses, de início, várias falas de diplomatas chineses, nesses primeiros meses do conflito, demonstraram que os chineses não haviam entendido a estratégia russa. Na estratégia russa, o problema não era a Ucrânia. Gente, se o problema fosse a Ucrânia, em 3 dias a guerra estava resolvida. O armamento russo é imensamente superior. 3 dias e a Ucrânia tinha sido evaporada da existência. Então, o problema não era a Ucrânia. A Rússia entendeu isso. Tanto entendeu que começou a se preparar muitos anos antes. E não foi só uma preparação militar. Glaziev desenvolveu nisso um papel importantíssimo. Ele desenvolveu uma estratégia. Não, combate em várias frentes. O problema não é a Ucrânia. Pelo amor de Deus. O negócio é a OTAN. E o problema não é esse coletivo. O problema são os Estados Unidos. O problema é o capitalismo financeiro. É contra isso que nós estamos lutando. É uma guerra civilizacional. É uma guerra de civilizações. Eles querem destruir a civilização russa. Essa que é a questão. Vocês têm essa fronteira com bomba atômica, vocês colocam a Ucrânia na OTAN, já era para nós. E eles vão fazer isso, sabe? Então, os russos se prepararam com muita antecedência. Por 8 anos, pelo menos, eles se prepararam. Certo? Se você vê textos antigos do finado Faker, textos ainda mais antigos do Dmitry Orlov, você vê já antes de 2014, antes de 2014 mesmo, 2013, 2012. 2012 foi um ano de virada para a Rússia. Começou a desenvolver uma série de tecnologias, começou uma preparação, realmente, eles entenderam em 2012 que alguma coisa estava acontecendo. E aí muita coisa muda na Rússia, mas muita coisa. Eu faço vários vídeos sobre tecnologia e quase todo isso eu uso basicamente fonte russa, né? Confiro elas, tal, no Ocidente, mas basicamente sempre fonte russa. Eu não estou preocupado com o que o Ocidente diz que sabe da Rússia. Eu vou em fonte russa. E aí você vê que desenvolvimento de tecnologia de satélite, de radar, de litografia, de semicondutores, de laser, de motores a plasma. Claro, tudo isso teve um pé ainda na União Soviética. No caso dos motores a plasma, foi em 1981 o primeiro estudo. Mas o momento em que o Estado russo resolveu despejar dinheiro e recursos foi em 2012. Então foi em 2012 que houve esse entendimento. Né? Que estava tendo alguma coisa estranha e que os Estados Unidos estavam querendo destruir a civilização russa. Esse entendimento começou a ser construído, portanto, 11 anos atrás. Como eles estavam tentando destruir a civilização iraniana ou a muçulmana, a islâmica, de modo geral, a chinesa, e não deixar a civilização indiana renascer. Qualquer tentativa de soberania sempre foi vista pelos Estados Unidos como ameaça existencial. E, nesse sentido, os Estados Unidos usavam a arma de sempre, o dólar. E, como eu disse lá no início do nosso vídeo, o dólar sempre foi usado pelos Estados Unidos como arma. Através do dólar, você sanciona os países do mundo. Então, Glaziev entende isso. Sergei Glaziev entende isso. Fala, putz, não adianta você acabar com o galho, que é a OTAN. Você tem que cortar a raiz, que é o capitalismo financeiro. O capitalismo deve ser destruído. Mas como?
Olha, o capitalismo ele tem dois problemas enormes. Eu estou falando de problemas estruturais. Primeiro, a armadilha da dívida. Certo? E aí nós temos a armadilha inflacionária. Os dois são frutos da mesma armadilha, a armadilha de liquidez. Os Estados Unidos se deram o direito de imprimir dólares, e isso teve um custo. Só que eles sempre conseguiram camuflar esse custo usando a força bruta. Certo? Sempre. Só que o Glasiev percebeu, falou, gente, a questão do dólar, o problema do dólar é que ele, ao ser impressos, tenha correspondente existência de recursos que justifiquem isso, ele forma uma armadilha de liquidez que ficou tão grande que os Estados Unidos não conseguem mais escapar. Essa armadilha de liquidez, os Estados Unidos dividiram ela em duas: a armadilha inflacionária, né? Ou eles podem escolher entre a armadilha inflacionária ou a armadilha da dívida. Como assim dito? O capitalismo é estruturado na dívida. É com a dívida, com a emissão de dólar, que eles conseguem roubar o mundo sem produzir. Eles roubam as riquezas do mundo, imprimindo dólares e comprando. Na verdade, é um roubo. Certo? E aí, para esse esquema funcionar, o mundo inteiro tinha que adotar o dólar. O Glasiev percebe isso. Então tem que acabar com o dólar. E o Glasiev estava numa posição interessante, que era na União, uma espécie de União Econômica Eurasiana, um órgão que une, uma organização, né, que une Kirguistão, Armênia, Cazaquistão, Kirguistão e Rússia. Estava lá no comando. E aí ele começa a conversar com gente, né? Com economistas. Chega até os persas e chega até os chineses. E começa a trocar ideia. Veja só, foi planejado com bastante antecedência, e eu falo isso com bastante tranquilidade, porque tem um punhado de coisa que acabou acontecendo que não poderia ter acontecido sem planejamento prévio. Certo? Por exemplo, o papel dos árabes no financiamento do projeto do Royal 35. A boca miúda que se comenta é que foram os árabes que pagaram o projeto. Mas eles fizeram isso 3 anos antes da guerra, 2019. Então, para isso, para eles terem feito isso 3 anos antes da guerra, eles teriam que saber que alguma coisa iria acontecer. Então, as conversações foram, com certeza, foram ali na miúda, tal, né? E a confiança foi sendo construída aos poucos, porque a aliança entre russos e iranianos era conhecida. Para romper essa insegurança, né? Os árabes ficam ali um pé atrás. Tal. Mas, de alguma forma, os árabes, particularmente os sauditas e os quartianos, eles financiaram, o que tudo indica, o projeto de desenvolvimento do SU-35. Quer dizer, já havia ali um início de uma massa crítica se desenvolvendo entre árabes e russos. Certo? Houve momentos muito tensos, com essa Copa do Mundo na Rússia, no qual o Putin foi em pessoa em Riyadh, Jeddah, né? Avisar para o rei da Arábia Saudita que ele iria jogar uma bomba de hidrogênio na Caaba e transformar o monumento sagrado dos muçulmanos em areia radioativa. E qualquer ataque terrorista acontecesse durante a Copa do Mundo da Rússia. Você pensa, isso foi ruim, de certa forma, foi ruim, mas pelo menos mostrou uma coisa que os árabes respeitam. Certo? Os árabes respeitam. Falou assim, pô, o cara é homem. Ele veio aqui e falou na nossa cara. Ó, é assim e assim. Não tem nada contra vocês, mas se acontecer, Meca vai deixar de existir. Porra, mas foi uma ameaça, foi. Só que ele não mandou recado, ele foi lá pessoalmente, no olho do rei da Arábia Saudita. Falou isso. Simples, o cara mais tranquilo do mundo. Depois, quem pagou para ver foram os catares. Quando teve uma explosão
um ataque terrorista num avião russo que caiu na Península de Sinai. Rapidamente, os russos identificaram que quem colocou a bomba, quem planejou o atentado terrorista, foram pessoas do Catar. Todos eles foram mortos. Todos eles morreram, não tem mais nenhum vivo. E aí os russos mostraram outro ponto. Falaram assim, a Rússia não é uma ameaça. A Rússia avisa. Então, todas as pessoas envolvidas no atentado terrorista, incluindo um antigo ministro, né? Não lembro de que ministério, mas um ministro do Catar, infelizmente, passou para o plano espiritual. Todos eles, todas as pessoas envolvidas foram mortas. E os russos têm um hábito, que pode ser questionável, mas que inegavelmente funciona, que em caso de líder terrorista, não é só o infeliz que morre, morrer ele é a família. Porque a goiaba nunca cai longe da árvore, né? Então, tem que cortar o pé inteiro e salgar. Enfim, foram momentos tensos, mas que mostrou que o Putin tinha caráter. E aí, ao longo da Guerra da Síria, que também foi uma tentativa meio patética do rei, do novo rei, né? Ele não é rei ainda, mas é quem manda, que é o Bin Sultan. Ele tinha umas expectativas de grandeza, com a proteção americana. Então, todas as expectativas que o Bin Sultan tinha foram perdidas na Guerra da Síria. Eles entenderam que os Estados Unidos não tinham palavra, não tinha força, não tinha meios. E aí ele começa a se afastar dos Estados Unidos. No meio desse afastamento, surge uma encrenca, um dissidente, um jornalista dissidente, que estava protegido pelos Estados Unidos, uma coisa que irritava profundamente o Bin Sultan. E aí esse jornalista foi para casar, né? Ele precisava de documento, ele foi no consulado saudita em Istambul, foi inocente. E lá no consulado saudita, ele foi torturado, morto, escortejado. O pedaço dele foi colocado no freezer. Uma coisa terrível, mas nada diferente do que os próprios americanos e os franceses fizeram com Patrício Lumumba. Fizeram pior, jogaram ele no aço, sobrou só o dente de ouro que tinha. Então, uma manifestação, uma coisa que espantasse, aquela coisa que eles mesmos faziam patrocinado. Mas um ser humano reagiu de maneira muito histérica, histriônica. Um cara chamado Joe Biden, então senador. Falou muita merda para o Bin Sultan. Muita merda. E o Bin Sultan, você pensa, um cara que manda escortejar os outros, pode ser considerado um cara ruim. Mas, sim, mas ele é franco. Pô, não faz isso, que senão vai ser isso. Certo? Então, as ofensas de Joe Biden foram muitas e pesadas, calaram fundo no Bin Sultan. Depois o Biden se torna vice-presidente. E aí o relacionamento da Arábia Saudita com os Estados Unidos começa a esfriar. Teve o governo Trump, houve um reaquecimento, uma detente, mas um punhado de coisa ainda estava ali travada na garganta dos sauditas. Quando o Joe Biden se torna presidente, aí, no mesmo momento em que o Bin Sultan assume de fato o governo da Arábia Saudita, bom, o passado de Joe Biden em relação ao Bin Sultan cobrou um preço elevado. As dúvidas que o Bin Sultan tinha a respeito da fraqueza e da deslealdade dos Estados Unidos foram perdidas. Porque, entre outras coisas, ele odeia profundamente Joe Biden. E a relutância em relação aos russos foi derretendo. O Putin percebe o momento e coisas vão acontecendo. Até que finalmente há um acordo de paz costurado oficialmente pelo Xi Jinping, que a China também tinha interesse. A China precisa de petróleo, muito petróleo. Dezenas, centenas de milhões, bilhões de barris de petróleo. Não precisa. Então, a China, o Xi Jinping também só precisa ser um homem pragmático. Conversa, tal. As coisas vão acontecendo. O Pepe Escobar falou, vai vir o Petro e o One. E quando ele falou a primeira vez, ninguém levou muito a sério, não.
Mas ele só falou porque o Michael Woodson tinha falado, porque o Glasiev tinha falado. Eu já estava desenvolvendo uma massa crítica no sentido de você vender o petróleo em uma moeda que não fosse o dólar. Era para isso que a Rússia tinha trabalhado tanto tempo, para isso que o Irã tinha trabalhado e para isso que a própria China tinha trabalhado. Então foi só convencer os sauditas e acabou acontecendo. Nos primeiros meses da guerra, a Arábia Saudita ainda ficou com o pé atrás, porque havia a possibilidade da Rússia ser esmagada. A propaganda era que a Rússia não dava por rumo. Só que depois dos primeiros percalços, a gente tem que admitir que Mariupol, a fábrica da Azovstal, tudo isso foi muito desgastante. Mas resolvido esse problema, as coisas começaram a andar muito rápido e os problemas no Ocidente começaram a se acumular e ficarem cada vez mais evidentes. A Inglaterra começou a derreter. A economia inglesa foi derretendo. Empobrecimento, desemprego, o sistema de saúde desmoronando. E o inverno foi chegando, as pessoas passaram a ter na União Europeia inteira que escolher entre comer e morrer congelado. Comer e se aquecer. Então, os árabes perceberam o momento. Um pouco antes do meio da guerra, nitidamente eles já tinham, né, trocado de lugar, trocado de lado. E ainda que de início nenhum árabe tenha, talvez a exceção dos Emirados Árabes Unidos, ou do Catar. Eu estava meio para os Estados Unidos. Mas rapidamente isso muda. E as conversações subterrâneas continuam. E foram conversações realmente subterrâneas, porque quando o Irã e a Arábia Saudita anunciaram o acordo de paz, eu lembro, até postei, eu fiz um fio, deixa eu colocar aqui à disposição no canal, eu fiz um fio no Twitter, falando, só colocando isso em perspectiva, certo? Colocando isso em perspectiva, o que aconteceu, passo por passo. Eu usei reportagem, certo? Eu vou postar, deixa eu ver se eu já tenho aqui. Ah, tá aqui, já está aqui no nosso canal. Está aqui no nosso canal, o leitmotiv de como essas coisas podem acontecer. Não tem uma análise econômica que eu estou fazendo basicamente agora, mas ela mostra os principais fatos. Tá? Depois eu vou colocar mais alguns textos falando sobre o enfraquecimento do dólar, Petro-Ian, essas coisas todas, vou colocar. Mas a questão aqui é que fica mais ou menos evidente de que acordos estavam sendo feitos sobre a superfície. O mar estava mais ou menos calmo, mas sobre a superfície, vulcões estavam explodindo. E aí essa explosão foi aumentando, até o momento que veio o tsunami, que foi o acordo de paz entre a Arábia Saudita e Irã. Eu coloquei várias reportagens sobre a perspectiva europeia, indiana, árabe, americana. Não foi todo mundo que entendeu de cara o que significava. Certo? O que significava o acordo de paz entre Irã e Arábia Saudita. Mas mudou tudo, porque os iranianos conseguiram colocar no acordo de paz que a Arábia Saudita se comprometia a não só a congelar toda a aproximação com o Estado de Israel, uma coisa que ela vinha fazendo continuamente. Eu até publiquei uma reportagem dias antes, o Jerusalém Post publicou dias antes do acordo de paz, em que eles estavam louvando a Arábia Saudita estava se aproximando de Israel, estava normalizando as relações. Gente, tudo isso foi na hora, cabia na hora. O Irã, a Arábia Saudita se complementa com o Irã a não reconhecer a entidade sionista como país independente, enquanto um Estado palestino com as fronteiras de 1967 não fosse viabilizado e viabilizado com capital em Jerusalém. Então, todo aquele trabalho que levou décadas para Israel se aproximar dos árabes e fazer com os palestinos o que quiser, caiu do instante. E vamos lá. Israel levou um tempo, alguns dias, para entender o que tinha acontecido. Coincidentemente, logo depois começa a Primavera Israelense, que é a tentativa de impor a Revolução Colorida em Israel. Cara, que loucura! Você tinha desculpa, né? O Netanyahu queria impor uma lei lá, controle do Supremo Tribunal Federal e tal, a população se revoltou,
Parte da população se revoltou, né? É a Revolução Colorida. Mas o fato é que derrubaram a lei e estão trabalhando para derrubar o Netanyahu. Netanyahu é um corrupto? É. Você discutiu que ele é um corrupto. Mas que governante do Ocidente não é, gente? Pelo amor de Deus. Não é essa a questão. A questão é que o Biden está patrocinando nitidamente a Revolução Colorida em Israel. Então Israel está cindido. Você tem o pessoal pró-Netanyahu e o pessoal anti-Netanyahu. E isso tudo dentro dos 6 milhões de judeus. Porque a Palestina como um todo, seja as áreas ocupadas pela entidade sionista, seja a faixa de Gaza, seja a Cisjordânia, tem 12 milhões de 6 milhões de israelenses, 6 milhões de árabes. Só tem cidadania os 6 milhões de israelenses. Certo? Os 6 milhões de árabes são subcidadãos na própria terra. São estrangeiros no próprio país. E, bom, enfim, os israelenses, esses 6 milhões de judeus, foram divididos em dois, contra e pró. Então, a entidade sionista enfraquece internamente por causa de mudanças externas. O Biden começa a se desesperar. No momento de lucidez que ele tem, ele começa a perceber que a vaca estava indo muito na direção do brejo. E ele reage da pior forma possível. O Ocidente coletivo, esse coletivo tem essa capacidade, né, de, entre duas opções, sempre escolher a pior. Então, ele escolhe uma revolta, patrocinar uma revolta para derrubar o Netanyahu. O Netanyahu era amigo do Trump. A mente do Joe, tadinho, já deve estar virando mingau, então a gente pode desculpar ele de algumas decisões que ele toma que definitivamente não são muito inteligentes, não são muito perspicazes. Como ele se cercou de pessoas tão ou mais incapazes, aí ficou, né? Enfim. Fato é que Israel está dividido à beira da guerra civil. Mas o Irã não. Israel tenta testar, provavelmente a mando dos Estados Unidos, as defesas russas, usando como desculpa um ataque ao Irã, através de terroristas curdos, com apoio de outros terroristas regimentados pelo Reino Unido, do Baluchistão e do Azerbaijão Oriental. Faz um ataque com drones, né, para testar o sistema de defesa do Irã e o sistema de satélite que a Federação Russa forneceu ao Irã. Tanto o radar quanto o satélite são de fabricação russa e foram fornecidos ao Irã. Então, atacar o Irã é uma forma de você testar a capacidade de defesa da Rússia. Desses 8 ataques, 7 fracassaram miseravelmente, eles até tiveram que inventar um sucesso que não aconteceu, pegaram uma explosão que tinha acontecido meses antes e soltaram na mídia que foi causado por um drone, né, terrorista. Mas só houve uma explosão, e assim mesmo foi porque o drone conseguiu atingir o alvo. Foi porque o sistema de defesa derrubou o drone e o drone caiu do telhado em cima de um depósito de pólvora na cidade de Isfahan. E aí teve uma explosão. E eles venderam aquela explosão como um sucesso, mas não foi. A explosão só aconteceu porque o drone foi derrubado. Foi derrubado 3 drones e a República Islâmica, inclusive, conseguiu capturar um inteiro. Certo? Então, o ataque foi um fiasco, um fracasso de proporções épicas. E recentemente até tentaram outro. Foi um fracasso ainda maior. Ficou claro que as defesas iranianas, tanto via satélite quanto via radar, funcionavam à plenitude. E são armas exportadas pela Federação Russa. A Federação Russa nunca exporta o melhor. As versões de exportação são sempre inferiores. Então, se aquilo não funcionou no Irã, não tinha a mínima chance de funcionar na Federação. E mais, Israel estava testando a possibilidade de atacar o Irã, com certeza. Testando as defesas do Irã. E, bom, ficou claro que as defesas eram muito boas. E a sorte favorece os audazes. Os imbecis americanos, diante da notícia que o Egito compraria algumas dezenas de aviões russos, o Sukhoi Su-57, Su-35, impediram o Sisi do Egito de comprar esses Sukhoi. E ele teve que roer a corda. Só que o Sukhoi já estava pronto. O que a Federação Russa fez? Ofereceu eles para o Irã. O que o Irã fez? Aceitou.
De repente, a Força Aérea do Irã foi reforçada com 30 aviões caça Sukhoi Su-35, que das armas comercializáveis, provavelmente são as melhores do mundo. Por que eu falo os comercializáveis? O F-22 americano, apesar de ser caríssimo e impraticável, é uma boa arma. E o Sukhoi Su-57 é uma arma excepcional. O Tupolev Tu-22M também é sem igual nesse planeta. O chinês J-20 igualmente. Só que os chineses não exportam o J-20, exportam o J-12. Os russos jamais exportariam o Tupolev Tu-22M ou o Sukhoi Su-57. Mas eles exportam o Sukhoi Su-35. Os americanos não exportam, até porque não acho idiota para comprar, né? Uma arma de 300 milhões de dólares. O F-22. Mas exportam um trambolho inútil, que é o F-35. Né? Mais quase 900 falhas de projeto. A arma é uma porcaria. Enfim, o Irã passou a mão em 30 Sukhoi Su-35. Mais que isso, a China e a Rússia anunciaram a parceria sem limites, pela qual os russos deixaram claro que forneceriam para a China armas impensáveis até então, tipo Kinjal, Avangard, satélites, sistema de radar. E a principal arma, os Estados Unidos têm duas armas. É uma força aérea incompetente, mas numerosa e, portanto, perigosa, e os porta-aviões. Só que os porta-aviões, desde a invenção dos mísseis hipersônicos intercontinentais russos, não valem nada. É só um pato gordo navegando no meio do mar que pode ser afundado a qualquer momento. A China até tem mísseis hipersônicos, mas de alcance baixo, sabe? 1.000 quilômetros. E mesmo no J-20, considerando a autonomia do J-20, eles têm um alcance de 1.700 quilômetros. A China tem coisa que pode dar a volta na Terra 25 vezes. É um Avangard. É um Circo. E tem uma versão do Sukhoi de 2.000 quilômetros. Então, a China tem dificuldade de enfrentar a aeronáutica americana e mais dificuldade de enfrentar a marinha americana. Mas a Rússia não. Quando anunciou-se a parceria sem limites, ficou subentendido que a Rússia forneceria para a China o que a China precisasse. Eu vi uns bobões, tadinho, general português, né? Não deve ser português. A OTAN, né? Achou que, até escreveu que a Rússia poderia se beneficiar da tecnologia chinesa militar. Esse sujeito não entende nada de tecnologia. Eu entendo mais que ele. Tecnologia eu entendo. A tecnologia russa está muito acima, não só da chinesa, como da americana, como de qualquer outra do mundo. Nós temos vários vídeos aqui nesse canal falando sobre isso. Então, a China poderia fornecer à Federação Russa uma capacidade industrial extraordinária e recursos praticamente limitados. Isso sim, mas tecnologia russa. E quando o Putin foi falar a versão dele da parceria sem limites, ele não usou a expressão nação amiga. O Putin, vamos lembrar, gente, não é um imbecil paraquedista, um jumento de inteligência limítrofe, não. Além de ser poliglota, faixa preta, não sei quantos anos, campeão europeu de taekwondo, de coisa, ex-KGB, fundador do FSB, ex-presidente da KGB, o Putin é formado em direito internacional. Ele sabe o que faz. Ele tem muita noção das coisas. Quando ele usa as palavras são muito bem pensadas. Ele não usou a expressão vamos fornecer para uma nação amiga o que ela precisar. Não. Ele usou a expressão nações amigas. E as nações amigas da Federação Russa são conhecidas. Amigo não é o Brasil. O Brasil não é um acordo. O Brasil talvez aliado. De ocasião, que é o pior tipo de aliado. Amigo é a Coreia do Norte, o Irã, o Cuba, Venezuela, mas estamos falando do que importa. Coreia do Norte e Irã. Então você falou amigos, ficou subentendido que o Irã estaria sob a proteção do guarda-chuva nuclear russo. Se os israelenses, por qualquer motivo, tentassem, é bom lembrar que Israel tem 17 mil, a entidade sionista, né? Tem 17 mil quilômetros quadrados e a República Islâmica tem 1.685.000. É, portanto, 100 vezes maior.
Uma coisa é o estrago que um eventual míssil da entidade faz no Irã. Outra é um estrago que um eventual míssil da Federação faz em Israel. É um país muito pequeno para arriscar. E mais do que isso, a guerra na Ucrânia serviu para o Irã testar suas armas, os drones kamikazes. Mostraram extremamente eficientes e muito baratos. Muito baratos. O míssil Patriot que os idiotas americanos fornecerão para a Ucrânia, sai a $2 milhões a unidade. Uma versão mais simples. Nem é uma arma tão eficiente assim. Já um drone kamikaze custa $10 mil. Com preço de um míssil, compra 200 drones. Na versão mais desenvolvida, $50 mil, eles conseguem fazer tranquilamente o caminho entre Teherã e Tel Aviv, passando por cima do Iraque. O Iraque não vai objetar que drones iranianos com destino a Tel Aviv, Haifa, passam por cima do seu território. E o tal domo de ferro não serve direito nem para deter os rojões que, coitados dos palestinos, lançam em cima. Eles falam míssil palestino, não é míssil, é rojão feito à mão. Rojão feito à mão. E o tal domo de ferro custa deter eles. Agora imagina um drone kamikaze. Ou, aí entra a questão, o míssil hipersônico iraniano. A tecnologia de míssil hipersônico, coincidentemente, foi dominada pelas nações aliadas da Rússia, além da própria, a China, a Coreia do Norte e, adivinha, o Irã. E quando eu falo de armas hipersônicas, não vamos nem imaginar o estrago que um Kinjal faria em Tel Aviv, Haifa. Não. Vamos imaginar um estrago que um R-37M armado na fuselagem de Sukhoi 35S é capaz de fazer com qualquer avião que a Força Aérea Israelense tiver. Porque o Sukhoi 35S é muito melhor do que o F-35 e muito melhor que o F-16. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Mas a questão não é só essa. O Sukhoi versus F. Não. A questão são os mísseis. O R-37M é um míssil hipersônico ar-ar, que faz 400 km em 3 minutos. Uma precisão extraordinária. Não só pelo sistema GLONASS, mas por um satélite especialmente designado da constelação Kuiper, ou Tundra. E provavelmente com satélites Lotus B. Talvez até da constelação Peônia, porque o Su-35S, a versão vendida para o Irã, que vai estar começando a ser entregue, já é a versão com pele inteligente. O que é essa pele inteligente? Ela recebe informação de radar, de vários satélites, das circunstâncias, né, de equipamento localizado no próprio avião, de radar passivo. Ele tem uma compreensão tetradimensional de tudo que está acontecendo em volta, um raio de 300 quilômetros. Então, se um avião israelense, a entidade, chegar a 300 quilômetros de um avião do Royal Su-35S, ele vai ser detectado e destruído. Em exatos 136 segundos. Não tem o que fazer. O R-37M é um míssil hipersônico. Até ontem, nenhum avião sobreviveu a um confronto com um avião russo equipado com R-37M. Então, num caso de conflito, e vai haver conflito, essa é a nossa tese, vai haver conflito, o Irã vai ter 30 Sukhoi Su-35S. Provavelmente armados com 2 R-37M cada um. Fora os mísseis dos drones kamikazes instalados no chão. Pau, canta. Teatro de operação. O que eu falei que vai ter guerra? Vai ter guerra. Os links que eu passei mostram que o Irã está se preparando e não só está se preparando, ele quer a guerra. A guerra é a única maneira de expulsar aquele câncer que ocupa o noroeste da Síria, de expulsar o outro câncer que está nas colinas de Golã e de libertar o povo palestino. Vamos lembrar aqui, gente, toda guerra é má, toda guerra... Não, gente, por favor, isso aqui não é um canal de adolescente, não. Isso aqui não é um canal de adolescente.
tem certos tipos de paz que só são possíveis depois da guerra. Nós concordamos com o filósofo Soloviev que há determinados tipos de paz que não vale a pena ser vivida e determinados tipos de guerra pela qual vale a pena morrer. Que tem que ser lutadas. Esse é um caso. A entidade sionista não vai sair de Golã. A entidade sionista não vai libertar os palestinos. Os patrocinadores da entidade sionista não vão parar de roubar petróleo no noroeste da Síria. Eles vão ter que ser expulsos. E você não vai expulsar os ladrões de petróleo do noroeste da Síria, nem a entidade que ocupa Golã e leva o inferno ao Líbano e à Síria, pacificamente. Certo? Não, gente, não dá para chegar e falar, a entidade sionista, muito gentilmente, você poderia devolver Golã para a Síria. Entidade sionista, você poderia ser filha de uma... e deixar de instabilizar o Líbano e a Síria? Poderia deixar de bombardear Damasco? Entidade sionista, você poderia libertar o povo que você está oprimindo desde da Nakba, em 1948? Portanto, há 75 anos? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não pode haver, de forma nenhuma, uma crença, uma convicção de que a entidade sionista simplesmente vai ficar convicta que está fazendo mal em roubar a terra, a dignidade, a paz, a vida dos palestinos, em levar o terror para a Síria e para o Líbano. Não vai acontecer, gente. E eu não estou fazendo uma discussão deontológica de falar que a entidade sionista é inerentemente má. Essa não é uma discussão deontológica. A questão aqui é que a entidade sionista é um projeto colonialista que faz uma coisa muito parecida com o apartheid sul-africano, que é transformar o povo nativo em estrangeiro na própria terra. É isso. E você não derrota um povo que faz isso, uma nação que faz isso, com argumentos. Não argumento na forma de palavra. Agora, argumento na forma de drone kamikaze, míssil hipersônico, talvez seja um argumento que a entidade sionista se disponha a ouvir. Certo? É o tipo de argumento que 50 anos depois da última guerra árabe-israelense, nós estamos a milímetros da primeira guerra persa-israelense. E aí é uma coisa interessante, porque o argumento sionista para ocupar a Palestina foi que no passado eles viveram lá e que aquilo é uma terra sagrada. Que é um argumento estúpido. Existem muitas terras sagradas. E, por exemplo, eu moro em Catalão, Goiás. 300 anos atrás, os Capão moravam aqui, meus ancestrais, inclusive. Quer dizer que você vai pegar a cidade de Catalão e devolver para os Capós, porque isso era um território sagrado 300 anos antes? Todos os Estados Unidos estão em território sagrado indígena de alguma forma. Quer dizer que eles vão devolver para os indígenas? Esse argumento é ridículo. Está no livro sagrado. Mas tem vários livros sagrados que dizem várias coisas. Não é um argumento. Certo? Mas o fato é que antes do Estado de Israel existir, a Pérsia já existia. Foi inclusive um persa, Ciro Grande, que libertou os israelitas. É um povo muito pouco grato, né? Se a gente for analisar, muito pouco gratidão. Mas, enfim, vai haver. O teatro de operações vai ser a Síria. Já começou as escaramuças lá, quando uma base americana foi atacada. Não, não foi uma base americana que foi atacada. Foi um quartel de ocupação que estava defendendo ladrões de petróleo em território sírio. Não é uma base que a Síria não aceitou. É um quartel. Forças nacionalistas sírias, apoiadas por iranianos, desceram a bomba para testar as defesas. Os dois lados estão se testando. Os dois lados nitidamente estão se testando. Primeira tentativa israelense de testar as forças de defesa iranianas, 8 ataques, e não foi um sucesso. Repito, quando a defesa iraniana derrubou o drone cai em cima de um depósito pobre que explode. No segundo ataque, o fiasco foi ainda maior. Foi um fracasso completo. Derrubaram a maioria dos drones antes de entrar em território iraniano, na fronteira com o Kurdistão iraquiano. Porque são os curdos os terroristas que estão tocando terror e estão servindo de ponta de lança para os interesses israelenses.
Ok. Agora, esse ataque iraniano à base americana na Síria, bom, aí esse teve muito mais sucesso. Muito mais sucesso. E a retaliação que os americanos disseram que houve, parece que morreram 14, ninguém viu foto nenhuma dela. Foi só um palavreado. Foi só um palavreado. Então, os dois lados estão se testando. E os testes estão demonstrando que a vantagem iraniana é nítida. E o Irã ainda não testou seus mísseis hipersônicos. Quer dizer, testou, mas ainda não testou em combate. E pode resolver testar. Os drones, todo mundo sabe. E agora tem o Su-35S, muito provavelmente armado com R-37M. Quer dizer, a aeronáutica israelense não tem a menor, mais miserável chance. Se não pode usar a marinha. Se o exército não consegue ultrapassar a Síria ou o Iraque até chegar no Irã. A única arma da entidade são mísseis e a força aérea. Mísseis, a capacidade de defesa iraniana, baseada em radares e satélites russos, já mostrou que funciona à perfeição. E a aviação, a partir do momento que o Irã já tiver colocado as mãos no Sukhoi Su-35S, com pele inteligente, mais R-37M, a entidade não tem a menor chance, mas não tem a menor chance mesmo, ainda mais no momento em que a Força Aérea está se amotinando contra a liderança do Netanyahu. Além de tudo, internamente, a entidade sionista está vivendo seu pior momento. Surpreendentemente, ironicamente, patrocinado pelos Estados Unidos, que é o país que desejaria a destruição do Irã. Você vê que não existe o menor planejamento tático, estratégico, do lado do oeste coletivo. Europa, Australásia, América anglo-saxônica e a entidade sionista. Então, as condições para a guerra estão postas. E ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Escreva que ela vai acontecer. Vai começar na Síria, e se vai escalar ou não na entidade sionista, pois, mas eu acredito que vai. Porque o Irã claramente determinado e tem um objetivo. E aí nós vamos para a parte final da nossa análise. Os árabes também têm. Agora, os árabes não são mais uma ameaça para os persas, mas para a entidade. E os árabes agora têm meios. Veja só. Esses dias, através de uma ação surpresa, 2 milhões de barris de petróleo deixaram de ser produzidos por dia. A OPEP mais chegou à conclusão que vai diminuir a oferta em 2 milhões. Por quê? O mundo está aproximando de uma recessão. Na verdade, a Europa já está em recessão. Os Estados Unidos estão funcionando com menos de 50% da sua capacidade industrial há 5 meses. Você tem noção do que significa? Menos da metade da capacidade industrial há 5 meses seguidas. A atividade industrial dos Estados Unidos está no chão. Está pleno emprego. Eu falo, gente, onde eles arrumam essas estatísticas mentirosas que negam o óbvio? Se os Estados Unidos estivessem no pleno emprego, metade da capacidade industrial do país estaria vacante. Lógico que não. Então a estatística é mentira, está inventando. E a mídia está vendendo como se fosse verdade. É o que a mídia faz, né? Vender mentira como se fosse verdade. Mas isso, dizer mentira não muda o fato de que o país está entrando em recessão. E está caminhando não para a hiperinflação, mas para a estagflação, que é inflação paralela à depressão econômica. Porque a dívida está impagável em 31,5 trilhões de dólares. E está crescendo. Toda vez que você resgata um banco, a dívida cresce. A pressão inflacionária só aumenta. Por que só aumenta? Porque não tem produção. E tentar encher o saco da China na questão de tamanho só piora, porque a China fornece a maior parte dos bens industriais dos Estados Unidos. Se fica com esses bens industriais, a inflação cresce ainda mais. Numa circunstância em que os Estados Unidos não podem fazer um plano de incentivo econômico, porque isso significaria injetar liquidez na economia. Se injetar liquidez na economia, o resultado é que a inflação cresce ainda mais. Você pode ter recessão, você cobra juro alto, faz aumentar a dívida.
Mas, para tentar acabar com a recessão, você precisaria investir na indústria. Só que se você investisse na indústria, a quantidade de dinheiro em circulação aumentaria, a inflação cresceria ainda mais. Então, é um ciclo vicioso, é um novelo do qual eles não têm como sair. Joga o preço do petróleo na estratosfera e aí você tem a circunstância, a tempestade perfeita para destruir o dólar e o sistema. Vai fazer o quê? Simples. Muito simples. Chega, o Arábia Saudita já está vendendo petróleo em shilling queniano. Quer dizer, desdolarizou geral. Mas eles podem dar um passo aqui. Digamos, estoura a guerra, o preço do petróleo sai de $100 para $300. Os países produtores de petróleo, todos inimigos dos Estados Unidos, Venezuela, Irã, Rússia, árabes, chega e fala assim, ó, o seguinte, vocês podem pagar o petróleo nas nossas moedas, ou nas moedas de vocês, se vocês tiverem acordo conosco, pelo equivalente, digamos, a $120. Ou paguem em dólar $300. Basta fazer isso. E o caos absoluto se instala nos Estados Unidos. Você vende petróleo em dólar a 300 e em não dólar a 120, ninguém mais nesse planeta vai querer dólar. Dólar imediatamente se transforma num mico. Imediatamente. Trilhões de dólares voltariam para os Estados Unidos. A armadilha de liquidez pega o país. O que eles vão fazer com trilhões de dólares a mais e a mesma quantidade de mercadorias? Na verdade, menos. Porque o país está em recessão e não tem dinheiro para comprar combustível. Ah, mas os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo do mundo. Bebê, deixa eu explicar para vocês. Isso é o petróleo de xisto que ele está acabando. Tá. E aí? Sem petróleo, sem dinheiro para comprar petróleo, ou pagando $300 o barril de petróleo. A economia americana vai ao colapso em semanas. Ao colapso. Colapso. Ela colapsa em semanas. Você nem precisa pensar na guerra contra os Estados Unidos. Ela não vai chegar a acontecer. Você não vai ter dinheiro para pagar combustível. Como a Alemanha já não tem. A Finlândia vai entrar na outra aqui. Aquela que não tem dinheiro para pagar combustível. Aquela que conserta submarino nuclear com superbonder. Você acha realmente que a Rússia está preocupada com a Finlândia? Gente, tem coisa demais acontecendo no mundo. Tem coisa demais acontecendo no mundo. E tem coisa demais que tá para acontecer no mundo. E não vai demorar. Mas não vai mesmo. Quando acontecer, não sei. Quando acontecer a nova guerra, novo fronte. Porque parece que ontem já eles começaram a querer voltar àquela estratégia de sempre, Moldávia e Romênia contra a Transnistria, blá, 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 aquela bobagem que já deu errado a primeira vez, quando a Rússia soltou 6 quinjal de uma vez e mostrar, não vem. Tentar ressuscitar de novo isso. Mas o fato é que vai ter um novo fronte. Só que, assim como a Ucrânia aconteceu quando a Rússia quis, do jeito que a Rússia quis, que Sun Tzu fala, é muito mais fácil vencer se a iniciativa é sua. Então, escrevo. Vai ter o segundo fronte? Vai. Só que não vai ser na Romênia e na Moldávia contra a Rússia, não. Vai ser na Síria. E quem vai impor esse segundo fronte vai ser a República Islâmica. O que os Estados Unidos vão fazer? Eles vão chorar? Eles vão sancionar o Irã? Mas, vocês acham honestamente que sanção que os Estados Unidos aplicam ilegalmente há 45 anos contra o Irã, de repente vai funcionar? Ah, por favor. Quando isso aconteceu, o petróleo vai dizer. E aí os árabes, os iranianos, os venezuelanos, os russos podem decidir, não. Nós não vamos vender petróleo a $300. Ou vamos. Vamos vender petróleo a $300. Mas paguem em yuan, em rublo, em rúpia. Yuan não, renminbi. Renminbi, rúpia, rublo,
rand, real. Tudo bem. Paga em dirham árabe, a moeda dos Emirados Árabes Unidos, lastreada em ouro. O projeto, explicitado pelo próprio Iglesias, 1 grama de ouro, 2 barris de petróleo. Qualquer país do mundo pode comprar petróleo. Você escolhe, você vai pagar o quê? $300 o barril? $400 o barril? $500 o barril? Ou 1 grama de ouro por 2 barris? Só escolhe. E aí, meu filho, o dólar, repito, de uma hora para outra não vai valer nada. Vai ser só um mico que os países, os bancos e as pessoas que acreditam nessas burrices ditas pela Globo, pela Folha, pelo Estadão, pelo UOL, por esses manés, vão ter na mão. Que é um conceito que eu venho dando há bem mais de um ano. Você tem dólar de espaço. Compre ouro físico. Ah, mas os bancos não vendem. É claro que eles não vendem. Vai vender papel de ouro e não tem ouro para entregar. Né? Papel de ouro tem que ter ouro para entregar. Toda cidade mais ou menos grande, você tem aqueles caras que compram e vendem ouro. Então, compra ouro deles. Compra ouro deles. Compra ouro, compra joia, compra o que for. Compra ouro. Um prato. Porque senão você vai perder tudo. Porque o ouro vai... E o dólar vai ir rapidamente. Nós viemos dizendo há muito tempo que o fim é em outubro. Ah, mas e a guerra da Ucrânia, nessa lentidão? Mas não vai ser a guerra da Ucrânia que vai precipitar o fim. Vai ser a da Síria. Vai ser a primeira guerra árabe-persa. Melhor, perdão. Persa-israelense. Os árabes tiveram 3 tentativas para a Nakba e fracassaram. Os persas não vão fracassar. Não é à toa que o Irã é a nação mais antiga do mundo. Mais antiga do que a própria China em 500 anos. Eles não existem há quase 3.000 anos fazendo merda. É isso. Vai haver guerra. Não vai demorar. Vai ser entre persas e israelenses. O início do teatro vai ser na Síria. Pode escalar. A Síria tinha um problema também com a Turquia. Não existe mais, porque quis lá, ou a geologia, conforme vocês queiram, que um terremoto destruísse a capacidade do arrogante do Putin, do arrogante do Erdogan. Então a Síria agora tem um inimigo a menos, porque o Erdogan é carta fora do baralho. Então, as condições foram postas pela geologia, pela história, pela economia, pela política e pelo tempo. Ia chegar no tempo da colheita. E tudo que os israelenses vêm plantando desde a Nakba. E quem forneceu a semente da discórdia, os Estados Unidos e a União Europeia e o Reino Unido, vai colher junto. Quer eles queiram, quer não. Certo? Então é isso, gente. Considere colaborar com o canal, pode ser um Pix de qualquer valor. Porque, evidentemente, um assunto desse não vai ser monetizado pelo YouTube, né? Então, qualquer contribuição é válida. Está aí na descrição. leidersilva.com. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Curta, compartilhe, mostra para os outros. Certo? Nós vamos deixar esse vídeo à disposição no nosso canal do Telegram. Você pode pedir ele. Ele está aí no YouTube para você compartilhar para quem você quiser. E nós temos também uma conta no Twitter. Mas a gente troca ideia mesmo no Telegram. Aqui vamos deixar o link de tudo aí para vocês. Tenham uma boa tarde, noite, dia, madrugada. Saudações. Paz e bem. Namastê. Até. Salam, shalom. Todo mundo. Até mais.